Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você tiver assistido. Nós estamos na aula de número 4 do curso de enfermagem, de auxiliar de enfermagem do Colégio TecX. Nós vamos falar sobre transferência e contra-transferência e sobre os conceitos de humanização. Essa é a primeira parte da aula 4. Importante nós falarmos que a transferência e a contra-transferência, reduzindo de modo bastante simples, se trata da projeção dos conteúdos do indivíduo sobre o seu cuidador. E a contra-transferência é o inverso, a projeção dos conteúdos do cuidador sobre o indivíduo. Em 1912, Freud escreveu 3 diferentes tipos de transferência: a negativa, a erótica e a positiva, sendo que a negativa e a erótica eram consideradas como as que dificultavam o trabalho terapêutico e a positiva como a que auxiliava o trabalho terapêutico. A transferência negativa é a projeção de sentimentos negativos, hostis em relação ao seu cuidador. Então é quando o paciente tem sentimentos de raiva, de medo, de ódio em relação ao cuidador. A transferência erótica acontece quando o paciente transfere à pessoa do seu cuidador sentimentos de amor, ou seja, quando o paciente diz estar apaixonado pela pessoa do cuidador. E a transferência positiva acontece quando o paciente projeta sentimentos positivos. Essa pode ser ou não benéfica para o tratamento. Então, na transferência, nós temos do paciente para o profissional sentimentos sendo projetados. Já na contra-transferência, nós temos quando o profissional transfere as suas emoções para o paciente. E aqui eu deixo a recomendação de 3 filmes. O primeiro é Um Método Perigoso. O segundo, de o Dr. Pat Adams, Robin Williams. O terceiro, Nise, O Coração da Loucura. Uma atividade para a P3. Data de entrega para as turmas 96, 97 e 98, dia 9 de abril de 2021. A atividade vale até 3 pontos. A atividade: assistir um dos filmes citados e relacionar a teoria da transferência e contra-transferência com o conteúdo dos filmes e responder as questões. Quais devem ser os limites na relação do profissional da saúde e do paciente? Cite partes do filme que comprovam a sua resposta. Como os pacientes podem se beneficiar ou se prejudicar com o envolvimento com seus cuidadores? Cite partes do filme que comprovam a sua resposta. Como os profissionais podem se beneficiar ou se prejudicar com o envolvimento emocional com os pacientes? Cite partes do filme que comprovam a sua resposta. E-mail para vocês enviarem: morgantenucleo@outlook.com. Ao enviar e-mail, colocar o nome completo e a turma para eu poder identificar. Máximo de 3 alunos, ou seja, pode ser até feito em trio. Também falando dentro dessa questão da transferência e da contra-transferência, vamos falar sobre a erotização das profissionais da saúde. Essa é uma nota do Corém. O Corém SP recebeu manifestações de profissionais de enfermagem acerca de um videoclipe que está sendo realizado pelo produtor cultural Condzilla com as cantoras Tainá Costa, Dani Russo e Mila. Nas imagens que foram alvo dos comentários,
e que foram postadas nos Instagram das artistas, as cantoras aparecem trajando fantasias com referências à enfermagem, roupas brancas e um chapéu com uma cruz vermelha. Em uma das mensagens recebidas pelo Corém, uma profissional de enfermagem afirma: "Isso agride a minha profissão, me entristece, me deixa brava. Não existe sensualização alguma em nossa rotina de trabalho. Muito pelo contrário, existe trabalho exaustivo, muitas vezes com condições precárias, salários indignos e muito amor, sim, mas não esse amor sensualizado na forma dessa publicação. É o amor pelo ser humano, pela vida de alguém que está doente, que está se recuperando ou ainda que está morrendo. Tristeza me define ao ver isso." O sentimento de decepção desse comentário é repleto de situações que a enfermagem enfrenta. A profissão é majoritariamente feminina. No estado de São Paulo, 87% das profissionais são mulheres, num total de mais 400 mil trabalhadoras. Como é sabido, a presença do machismo e da sexualização da imagem da mulher são muito fortes no Brasil, o que de maneira misógina reduz a existência feminina ao erotismo e ao desejo. Não é raro a enfermagem sofrer ataques justamente por essa característica. Recentemente, o Corém condenou a postura do apresentador Danilo Gentili e do coach Daniel Rocha por comentários ofensivos à profissão e às mulheres que a compõem. Há alguns anos, o Corém também havia estabelecido um diálogo com as atrizes Giovanna Elbank e Ingrid Guimarães, justamente para esclarecer o quão problemática é a erotização da enfermagem. Cerca de 80% dos profissionais de enfermagem paulista já sofreram alguma agressão, verbal ou física, no seu ambiente de trabalho, e cerca de 80% dessas pessoas não denunciaram por medo. Considerando a grande maioria de mulheres que compõem a enfermagem, pode-se depreender quantas milhares de mulheres sofrem caladas por situações de violência enquanto estão exercendo seu trabalho. Portanto, o Corém entende que a veiculação do videoclipe com personagens que representam a enfermagem de forma alegórica e erotizada pode prejudicar a imagem da categoria, perpetuando uma visão equivocada e já ultrapassada. Por isso, solicita às equipes do produtor Condzilla e das cantoras Tainá Costa, Dani Russo e Mila que revejam a abordagem pretendida sem sexualizar a imagem da enfermagem feminina, para ajudar numa luta diária de tantas situações que desprezam a categoria possam ser evitadas. Outra questão: ofensa a profissionais. O Corém SP exige a retratação sobre ofensas a técnicas de enfermagem, 29 de janeiro de 2021. O Corém SP exige a retratação do autodenominado coach, especialista em processos de desintoxicação natural, Daniel Rocha, que publicou ontem, dia 28, em seu perfil no Instagram, um vídeo com alegações que denotam um tanto desconhecimento sobre as funções da enfermagem, em comentários misóginos e gordofóbicos, e sobre os avanços da vacinação. Ele afirma que quem sabe menos de saúde é quem paga de maior entendedor. Essa é a verdade. O técnico de enfermagem acha que é médico. São os piores. Os piores são os técnicos de enfermagem. Esses são os piores. Aquelas mulheres enormes, gordas, inflamadas, inchadas. Não conseguem andar, quanto mais correr. Mas está lá, de focinheira, pagando de doutrinador de saúde. Impressionante essa sociedade, não me toque, dos mimizentos. Eu fico pasmo, eu fico
estarrecido com aqueles que se dizem da consciência. Esses são os piores de todos. Os maconheirinhos, os de alargador nas oreba, os todo tatuado. Essa galera, os reikianos, os da espiritualidade, os da alimentação consciente. Vou falar o negócio. Estes são os piores que existem. Ontem eu usei algumas mídias sociais para postar algumas informações de como recusar de forma legal qualquer tipo de vacina. E aí surgem lá dos cafundés, dos quintos dos infernos, aparece gente de tudo que é lado para esbravejar. Ai, você era uma pessoa boa até 2014. A partir de 2015 você ficou diferente. Pois eu vou ficar diferente todo dia. E amanhã eu vou ser diferente de hoje. E se não serve pra você, o que você tá fazendo aqui? A questão é a seguinte: quem sabe menos de saúde é quem paga de maior entendedor. Essa é a verdade. Técnico de enfermagem acha que é médico. São os piores. Os piores são os técnicos de enfermagem. Esses são os piores. Aquelas mulheres enormes, gordas, inflamadas, inchadas, não conseguem andar. Quanto mais correr, mais tá lá de focinheira, pagando de doutrinador da saúde. Do mesmo jeito que os da consciência não têm consciência de porra nenhuma. Não existe nenhuma vacina que está sendo utilizada aí contra a coronga que seja uma vacina aprovada. São todas em fases de teste. Todas estão em fase de teste. 100% delas estão sendo testadas em você. E aí um bando de Zé Ruela, de zero à esquerda. O vídeo continua, é um vídeo longo, mas eu vou ler a nota aqui do Corém. Esse é o site do Corém SP. O Corém exige retratação, eu já falei dessa parte, e também afirma que não existe nenhuma vacina que seja utilizada contra coronga que seja uma vacina aprovada. Os comentários agressivos contra a autonomia da enfermagem, detalhadas na Lei do Exercício Profissional, em detrimento à medicina, demonstram a ausência de qualquer conhecimento sobre as atribuições dos profissionais técnicos. O Corém convida Daniel a ler os artigos 7º e 12º da Lei 74/89 de 86, que há quase 35 anos estabeleceu as definições e funções da categoria de enfermagem. As falas misóginas e gordofóbicas caracterizam injustificados em detrimento e ofensas às mais de 200 mil técnicas de enfermagem paulistas, que muitas vezes se desdobram em mais de uma jornada de trabalho, além da rotina doméstica. E quanto ao questionamento sobre a aprovação das vacinas, é de conhecimento público que a Anvisa permanece acompanhando ao menos 4 imunizantes. A informação é constantemente atualizada pela agência em seu site oficial. Assim, o Corém SP reforça o compromisso com a ciência, com a autonomia profissional da enfermagem e com o conhecimento das informações dos órgãos oficiais no combate à desinformação e à pandemia da Covid-19. O Corém SP realizará um desagravo público em favor da categoria em combate às descabidas agressões proferidas por Daniel Rocha. E vocês, o que pensam disso? Vamos comentar na nossa aula. Até daqui a pouco.